Bora falar sobre os lançamentos de outubro e olha, eu tô desejando muita coisa. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre os lançamentos do mês de outubro e tem muita coisa que a gente precisa conversar. E eu vou começar essa lista com um livro que ganhou o Booker Prize de 2019 de uma autora que é aclamadíssima por nada mais, nada menos que Barack Obama, que é a Bernardine Evaristo, com Garota, Mulher, Outras, que é uma história que se passa ali em Londres após a votação da Brexit e a gente vai perceber que é uma história que vai falar sobre racismo, sobre machismo e como a nossa sociedade é estruturada. Eu estou curiosa para ler esse livro desde quando ele foi anunciado ali o vencedor desse prêmio e muita gente já leu, muita gente gostou. Me diz aqui nos comentários se você leu, se você curtiu ou se também você está namorando essa história assim como eu. E pela Intrínseca, nós vamos ter muitos lançamentos bacanas. Obviamente, a grande maioria deles está na minha listinha de desejados e o primeiro deles é O Refúgio, que vai contar a história da Sal, uma menina de 13 anos que infelizmente sofre abuso desde os 10 e ela não quer que a irmã dela passe pelas mesmas coisas que ela passou, então ela começa a se preparar ali para enfrentar isso, só que elas acabam fugindo na Escócia ali para uma floresta e essa floresta vai servir como refúgio. O mais curioso é que o título desse livro em inglês é Sal, o nome da menina da história, só que como no Brasil a gente já tem um livro que tem o mesmo título pela mesma editora que a Intrínseca, provavelmente eles resolveram trocar o título, mas eu achei bem interessante porque tem muito a ver aí com a sinopse. A Árvore dos Desejos foi um livro que vocês, na verdade, me apresentaram porque ele veio na caixinha Intrínsecos e eu acabei comprando esse livro e comecei a leitura e preciso dizer que eu estou simplesmente apaixonada. E esse livro vai contar a história do Red, que é um carvalho centenário que é também a Árvore dos Desejos do bairro. Então todo dia primeiro as pessoas vão nessa árvore e começam a amarrar laços, pedaços de pano e fazem os seus pedidos ali. Só que algo muda nesse bairro a partir do momento que a Samar chega. E o Red, que apesar de gostar de uma fofoca, ele não se mete na vida dos outros. Só que ele percebe que a vizinhança tá tratando essa menina mal, tá ali desconfiada dela, então ele coloca um plano em prática junto com a Corva e a história vai se desenrolar. E essa história é também uma fábula, assim como Flora Rain. E gente, eu percebi que eu estou apaixonada por fábulas. Se não fosse você é um novo livro da Colleen Hoover que vai ser lançado no Brasil e particularmente eu não curti muito essa capa não, porque é uma história que fala sobre o relacionamento entre uma mãe e uma filha. E aí você olha essa capa e você fica, por quê? Mas se não fosse você vai contar a história da Morgan, uma mãe que teve filho muito cedo e a Clara, que é filha da Morgan, quer um caminho diferente pra ela. Então ela tem ali seus desejos, seus objetivos, porém um acidente muda tudo na vida delas. Eu tenho certeza que esse livro da Colleen Hoover vai ser aquele livro que vai me emocionar, afinal de contas, muita gente me indicou ele. E se você quiser ler em inglês, ele está no Kindle Unlimited também. Quanta coisa pode estar logo ali da Lola Salgado, isso é quase um trava-língua, né? É o novo lançamento pela HarperCollins e nós vamos conhecer a história da Olivia. A Olivia é uma menina que está enfrentando ali o amadurecimento e as coisas começam a acontecer e se desenrolar na vida dela, porque ela começa a se questionar sobre aquilo que ela está vivendo e ela tem muitas discussões com a mãe, ela foi abandonada pelo pai muito jovem e surge uma viagem ali inesperada para ela e as coisas vão acontecer. Eu percebi que esse livro parece ser muito jovem, porém eu acho que eu nunca li nada da Lola Salgado e eu gostei muito dessa capa, achei muito fofa e parece ser uma história bem interessante de se acompanhar. Na Corda Bamba é um dos livros que eu estou desejando demais desses lançamentos que a gente vai ter em outubro e nós vamos ter a história da Emira, não sei se é assim que fala o nome dela, desculpa, mas ela é uma jovem negra que é babá de uma criança e ela acaba sendo acusada de sequestrar essa criança. E a mãe dessa menina, que é branca, acaba querendo que a Emira busque por justiça, só que ela só quer esquecer esse episódio pela qual ela passou. Porém, elas juntas ali vão talvez trazer à tona algo do passado da mãe dessa criança e a história ali vai se desenrolar, não sei exatamente o que vai acontecer, porém é uma história que a gente vai acompanhar muito da questão do racismo, o racismo estrutural e muito mais. Fabulador, o chamado de Morgan Crown. Preste atenção aqui, se você não conhece Nevermore, eu vou deixar aqui nos cards
a resenha que eu fiz deste livro, porque eu sou simplesmente apaixonada por essa história. Se você tá buscando uma série de livros que é gostosinha de ler, que tem fantasia, que tem personagens que você vai se apaixonar, eu indico de olhos fechados essa história pra você. E agora em outubro nós teremos o lançamento de Fabulador, O Chamado de Morgan Crow, e esse livro, gente, ele está simplesmente perfeito. Sua Alteza Real é a continuação de Como Sobreviver à Realeza. Eu não sei nada sobre essa história, nada sobre o primeiro livro, mas se você acha que eu deveria dar uma chance pra essa história, que eu deveria ler, me conta aqui nos comentários, porque eu não vi muita gente falando sobre esses livros, então estou bem curiosa. Amor Branco vai lançar Floresta é o Nome do Mundo, escrito pela Ursula Le Guin, e gente, eu sou apaixonada por essa autora real, assim. E esse livro vai contar a história de um planeta que é basicamente o paraíso. Os habitantes desse planeta vivem ali em paz. Porém, certo dia, alguns invasores surgem de um planeta que está simplesmente destruído, que não tem mais esperança, que é a Terra. E os habitantes desse planeta que foi invadido, eles estão ali à mercê desses invasores e eles vão se rebelar. Eu estou muito curiosa para ler esse livro porque eu não conhecia esse título, eu não conhecia a sinopse e, afinal de contas, gente, essa autora é perfeita. A Darkside esse mês está com tantos lançamentos, mas tantos lançamentos, que eu fiquei na dúvida de por onde começar. Eu não vou falar sobre todos eles, mas eu vou deixar todos listados aqui no box de descrição para você dar uma olhada. E eu vou começar por Divinas Mulheres, que vai trazer 50 entidades divinas e seus mitos e como elas influenciam na cultura e na sociedade. Eu achei um livro bem curioso e eu gostei muito da capa também. O segundo livro que eu estou querendo muito ler é A Sonata Perfeita, que vai contar a história do Gustav, e é num período ali após a Segunda Guerra Mundial na Suíça, e ele convive com uma mãe que não nutre nenhum sentimento por ele, porém, ele gostaria de viver plenamente, assim como o menino judeu da classe dele que deseja ser pianista. E o mais curioso é que a sinopse desse livro promete uma história que vai te mostrar essa questão aí da vida e de que a gente precisa seguir em frente independente de qualquer coisa. Não, olha só, esse livro aqui eu vou precisar ler o título porque eu não consigo gravar aqui rapidamente. Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Este é o título. Esse livro faz parte de uma série da mesma série de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, porém, esse livro, assim como todos os outros da série, ele tem começo, meio e fim. Então você pode escolher um e começar por ele sem problema. E esse livro vai focar nos habitantes da Frota do Êxodo, aparentemente, e naquilo que eles estão pensando. Então, se eles deveriam continuar vivendo da forma que eles estão vivendo, seguir o mesmo estilo de vida que eles sempre viveram. E uma coisa que eu amo nos livros da Beck Chambers é que ela traz exatamente os mesmos questionamentos que nós teríamos para dentro de uma história de ficção científica. E isso é muito mágico para mim. Então, se você tá buscando uma história que vai aí te introduzir no mundo da ficção científica, eu super aconselho a começar pelos livros dessa mulher, porque são simplesmente incríveis. E por último, mas não menos importante, nós teremos o lançamento de uma nova edição de A Noiva Fantasma, que está simplesmente incrível. Olha isso, gente. Olha essa perfeição de capa. E da mesma autora, a gente vai ter o lançamento de A Noite do Tigre, que vai trazer aí o folclore chinês para a região da Malaya nos anos 30. Eu fiquei muito curiosa por essa capa aqui, que tá simplesmente incrível. Tá, tipo, coloridaça, tá linda. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você está sabendo de outros lançamentos pra gente conversar um pouquinho mais. Me conta também se você está namorando algum desses lançamentos, se algum deles está aí na sua listinha de desejados, que eu quero muito saber. E me conta também qual deles você acha que eu deveria ler, mas não li ainda. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito e também me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!